Juízes 16, 28. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Vou ler novamente. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Pai, em nome de Jesus, não há ninguém que precise mais de Ti nesta noite do que eu. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor tire o véu dos nossos corações, que a Tua palavra encontre caminho até o nosso entendimento e traga a revelação do Teu querer e da Tua vontade. É o nosso pedido e agradecimento para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Eu quero falar nesta noite sobre o despertar de Sansão. O despertar de Sansão. A Bíblia está repleta de passagens enigmáticas. Existem algumas passagens na Bíblia que nós realmente só cremos porque está na Bíblia. De tão enigmáticas, diferentes que são. Mas estas palavras e passagens que ali se encontram trazem 2 verdades. Primeiro, que há um Deus no controle de todas as coisas. Segundo, que Ele continua o mesmo até os dias de hoje. E dentre essas passagens enigmáticas da Bíblia, está a história de um homem cuja força estava em sua aliança com Deus. Este homem chamado Sansão. Alguém que nunca poderia passar a navalha na sua cabeça, como sinal de que o acordo entre ele e Deus estava de pé. Este homem chamado Sansão, ele teve promessas de Deus antes do seu nascimento. Muitos de nós temos promessas de Deus em nossas vidas. Mas muitos de nós só nos convertemos na fase adulta. Muitas vezes nascemos num lar pagão, num lar idólatra, não conhecíamos a Deus. Mas este homem teve o privilégio de ter promessas de Deus antes do seu nascimento. Quando ele nasceu, seus pais lhe ensinaram: Deus já tem promessa para você. E este homem viveu essas promessas. Sansão viveu muitas vitórias. Mas a sua história nos conta que ele também, em determinado momento da sua vida, começou a desprezar a Deus. Começou a desprezar aquele que o chamou. Começou a desprezar aquele que havia lhe feito as promessas. Começou a desprezar aquele com quem ele tinha uma aliança. E o seu fim
foi muito triste. Porque não há outro caminho do que a desgraça, quando uma pessoa vira as costas para Deus. É impossível uma pessoa virar as costas para Deus e lá na frente se sair vitoriosa. É impossível uma pessoa virar as costas para Deus e lá na frente tudo dar certo para ela. É impossível. Mas graças a Deus que Sansão despertou a tempo. Graças a Deus que Sansão despertou enquanto havia esperança. E é o que muitos de nós precisamos nesta noite. Há muitos de nós aqui que precisamos despertar na nossa vida com Deus. Precisamos de um chacoalhão na nossa vida espiritual. Está tudo muito devagar, está tudo muito relaxado, está tudo muito mal feito. Mas o Deus que através do seu Espírito Santo, no passado, despertou a Sansão, está aqui esta noite também, para sacudir você. Aleluia! Glória a Deus. Sansão, ele é o cumprimento de uma promessa de Deus. Os pais de Sansão eram idosos e não podiam ter filhos por conta da esposa de Manoá. A esposa de Manoá era estéril. E eles então já eram de idade e não tinham filhos. Quando Deus aparece à esposa de Manoá e diz: você terá um filho. Quando a sua esposa chega em casa e conta isso para o seu marido, ela fala: mas como que era este homem? E ela disse: olha, era um anjo de Deus, o semblante dele era muito diferente. E ele orou ao Senhor e disse: ó Deus, se foi o Senhor mesmo que falou com a minha esposa, aparece para mim também. E o anjo apareceu novamente para a esposa de Manoá, e ela correu e chamou Manoá. E o anjo fez as mesmas promessas: vocês terão um filho. Eu fico observando, irmãos, como Deus tem prazer em coisas difíceis. Como Deus tem prazer no impossível. Parece que a assinatura de Deus é trabalhar no impossível. Se é no possível, não é Deus. Se está trabalhando naquilo que você pode fazer, não é Deus. Porque Deus poderia muito bem ter eleito um casal jovem da época. Deus poderia muito bem ter pegado um casal recém-casado e falado: olha, eu vou dar um filho para vocês, e esse filho vai ser grande em Israel, ele vai livrar Israel. Não! Ele vai até a vida de um casal de idosos, cuja mulher é estéril, e diz: você terá um filho. Aleluia! Sabe o que eu aprendo com isto, meu irmão e minha irmã? Nunca diga para Deus o tamanho da tua dificuldade, mas acredite que Deus é Deus para intervir em toda e qualquer situação. Sansão é a prova de que Deus fala e faz, de que Deus promete e cumpre. É por isso que nós, como servos e servas do Senhor, devemos estar mais atentos à palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 20 diz: filho meu, atenta para a minha palavra. Filho meu, atenta para a minha palavra. Deus não quer que você fique distraído no culto, contando quantas lâmpadas tem no teto da igreja. Quando você entrar na casa de Deus, guarda o teu pé e saiba que esta palavra que está sendo lida aqui, ela não perdeu a sua validade e é poderosa para atuar na tua vida também. Mas o anjo do Senhor
disse aos pais de Sansão que ele deveria ser diferente dos demais jovens e dos demais israelitas. Sempre que Deus elege um povo, Ele espera que este povo seja diferente. Se eu e você estivermos misturados e mesclados com o mundo, então você pode ter certeza que nós já estamos entregando a eleição que Deus havia nos dado. Deus te chamou para ser diferente. O teu papo vai ser diferente. O teu assunto vai ser diferente. Os teus pensamentos vão ser diferentes. A tua vestimenta vai ser diferente. Os teus gostos vão ser diferentes. Porque se você foi chamado por Deus, Deus está nos chamando para ser diferente. E ele disse que Sansão não deveria comer nada que procedesse da videira. Nem uva, nem vinho, nem vinagre. Nada que procedesse da videira, Sansão deveria tocar. Era uma aliança que Deus estava fazendo. Uma outra coisa, Sansão não deveria tocar em nada morto, em nenhum cadáver, em nada que estivesse ali à beira do caminho ele deveria tocar, porque ele era separado. Ele era nazireu. E a Bíblia, através dos profetas, se refere a Jesus como um nazireu também. Sim, se refere a Jesus como nazireu. Na terça-feira passada, foi pregado aqui sobre o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou. Jesus parou o féretro. E se você prestou atenção na leitura da palavra, Jesus não tocou no defunto, ele tocou no esquife. Ele tocou no caixão. Uma das prerrogativas do nazireu: não tocar em nada morto, nada podre, nada que fede, nada que se decompõe. E a terceira parte desta aliança era referente ao seu cabelo. Sansão jamais deveria passar a navalha no seu cabelo. Esta é a aliança que Deus tinha com Sansão. É claro, irmãos, que é uma coisa muito pessoal. Não significa que o que Deus pediu para Sansão, Ele vai pedir para você também. Não significa que o que Deus mandou Sansão fazer, Ele vai mandar a gente fazer também, não. Cada época é uma época. Cada era é uma era. Cada dispensação é uma dispensação. Mas uma coisa é certa: a igreja, os crentes, os cristãos precisam entender que nós temos uma aliança com Deus vivo. Nós temos uma aliança com o Senhor do céu e da terra. E a nossa aliança está no seu Santo Filho, Jesus Cristo. Agora a Bíblia nos mostra que Sansão, ele guerreou grandes guerras. Sansão, ele lutou grandes lutas. A Bíblia diz, certa vez, que ele estava descendo para a cidade de Tímina. Capítulo 14 de Juízes, Sansão estava descendo para a cidade de Tímina, quando lhe saiu ao encontro um leão novo. O que a Bíblia quer dizer com um leão novo? Não significa que era um filhotinho desse tamanho para você ficar passando a mão na cabeça. Significa que era um leão cheio de vigor. Não estava desdentado, nem cajuba caindo. Era um leão novo. E saiu ao encontro de Sansão. E a Bíblia diz que neste momento, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele pegou o leão pela boca e o rasgou ao meio. A Bíblia diz, como se rasga um cabrito. Eu não tenho força nem para rasgar um cabrito. Mas ele rasgou o leão ao meio. Agora, olha que tipologia interessante. A Bíblia diz
Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão. O diabo quer te destruir. Não pense que você está de paz e amor com o inferno. Ele só não te destruiu por dois motivos. Primeiro, porque Deus não permitiu, e segundo, porque ele ainda não teve ocasião. Mas que ele anda ao derredor, ele anda. E de vez em quando ele tenta algumas investidas. De vez em quando ele tenta alguns ataques. Mas se você está debaixo da aliança, se você está debaixo da comunhão, se você está em plena obediência a Deus, quando este leão se levantar contra você, o Espírito do Senhor te revestirá. Aleluia! Por isso, não fique com medo de feitiços, macumba, olho gordo, inveja. Esses tipos de medos é para pessoas que não têm Deus. O Espírito do Senhor, que reveste o crente, o imuniza contra esse tipo de coisa. O imuniza contra esse tipo de coisa. Por isso que você e eu devemos estar debaixo da aliança com o Senhor. A Bíblia também nos mostra, no capítulo 14 ainda, que Sansão, ele luta e vence, ele mata 30 filisteus sozinhos. Agora pensa comigo, irmãos. Imagine você que um homem é cercado aqui na frente da igreja. Cercado por 30 homens. Tão forte como ele. E os 30 vieram para pegar aquela pessoa ali. E você fala, meu Deus do céu, alguém chama a polícia, não vai sobrar nada desse cara, esses 30 homens contra ele. De repente, aquele que está lá no meio começa pum, pá, pum, derruba um, derruba outro. Daqui a pouco está os 30 caídos no chão. Por um caminho, o inimigo virá contra você. Mas por 7 caminhos, ele fugirá de você. Mas a maior batalha de Sansão em vida foi quando ele derrotou 1000 homens. No capítulo 15, versículo 16 de Juízes, a Bíblia diz que Sansão foi cercado por um destacamento do exército filisteu. Sansão não tinha um arco e flecha, Sansão não tinha um escudo, não tinha uma lança, não tinha uma espada. Quando ele olha, ele vê uma queixada de jumento, o maxilar do jumento, a parte inferior do crânio. E ele fala, é com isso mesmo. E ele pega aquele maxilar, irmãos, e ele sai dando em todo mundo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu apanhava muito na escola. E minha mãe morria de raiva que eu apanhava. Ela queria que eu batesse, mas eu só apanhava. E minha mãe disse, filho, porque minha mãe, ela dava uns conselhos bons. Filho, quando os meninos vierem para te bater, procura um bloco, um tijolo, um pau, dá na cabeça deles. Se machucar, deixa que a mãe conversa depois. Mas nem pau, nem tijolo, eu saía correndo. Mas Sansão achou a queixada. E com aquela queixada, ele matou 1000 soldados do exército filisteu. Sabe por quê? Porque diz lá, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Ô igreja, você entende como você precisa da presença? Você entende como nós precisamos desta presença?
você tem que buscar esta presença, você tem que abrir a tua boca, você tem que glorificar, você tem que cantar na hora de cantar, orar na hora de orar, clamar na hora de clamar, porque se esta presença te visitar, todas as amarras, todos os laços, tudo que estava prendendo a sua vida, se desfará pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Agora, irmãos, apesar de Sansão ter lutado grandes lutas, a maior luta de Sansão foi contra a sua própria carne. A maior batalha de Sansão foi contra ele mesmo. E você há de concordar comigo que cada dia que amanhece, você tem que lutar contra você. Cada dia que amanhece, a tua carne quer que você haja pela carne. A tua carne quer que você tome decisões precipitadas, quer que você coloque os pés pelas mãos, e você fica se contendo, dizendo, não, sirvo a Deus. Se não fosse o meu temor ao Senhor, se eu não respeitasse a palavra do Senhor, eu já teria feito isso, mas não vou fazer, não vou revidar, não vou me vingar. É uma luta. E não pensemos que a luta entre o espírito e a carne é algo para homens carnais. Não. O apóstolo Paulo, homem responsável por ter escrito quase metade do Novo Testamento, descreve a sua luta diária em Romanos capítulo 7. Ele dizia, miserável homem que sou, o que eu quero fazer, isso eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele termina dizendo, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas Sansão não resistiu a esta luta. Porque Sansão, irmãos, ele brincou com o pecado. Sansão brincou com o pecado. Ele brincou com a sua carne, achando que podia domá-la. Nunca dê vazão à tua carne. Nunca diga assim, eu vou só até ali, só para ver o que acontece, mas eu não vou fazer isso não, só vou até ali e já volto. Não vá. Porque você pode não voltar. Nós perdemos, irmãos, a batalha para o pecado. Se não fosse a cruz, cantamos aqui agora há pouco, a cruz me libertou, é verdade. Se não fosse a cruz, não haveria libertação. Se Jesus não tivesse pago o preço, não haveria libertação. Se hoje há em nós alguma resistência ao pecado, é porque a força do Espírito Santo atua em nós. Mas nós mesmos não podemos. E aí Sansão, que havia sido orientado por Deus a não comer nada que procedesse da videira. A Bíblia diz, no capítulo 14, que quando ele descia para a cidade de Tímina, no versículo 5, por onde que ele ia? Por uma vinha. Por uma vinha. O que é vinha? O que é vinha? A plantação de uva, justamente onde ele não poderia estar. A mesma coisa que um alcoólatra que está tentando vencer o álcool. Dizer assim, eu vou dar uma passada no boteco só para cumprimentar o meu camarada ali, mas não vou beber nada não, fica tranquilo, eu só vou ali só para dar um alô ali para o pessoal. Já era. Sansão não fugia do lugar da tentação. Alguns anos atrás, quando estávamos ainda no outro ministério,
um jovem me procurou, falou: pastor, eu sou viciado em pornografia, eu não consigo vencer. Eu falei: como? Ele falou: eu espero todo mundo da minha casa dormir, e eu ligo o computador, e eu fico vendo aquelas imagens, e depois me dá um arrependimento, me dá uma tristeza. E eu falei: o que você fica fazendo no computador tarde da noite? Ele disse: não, eu vou ver uma coisa no banco, uma conta no banco, eu vou ver isso, aquilo, e depois eu falei assim: sai disso, cara. Se este é o caminho da tentação, foge dela. Desliga o computador, resolva as suas coisas durante o dia, quando está todo mundo na sala. Foge. Se Deus te proibiu de comer uva, não passe pela vinha, passe pela plantação de bananeira. Se você quer parar com álcool, desvie do boteco. Quer largar das drogas, desvie da boca. Porque senão você vai ficar sempre caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Deus havia ordenado a Sansão que não tocasse em nada morto. Mas andando Sansão pelo caminho, ele encontra um leão morto. E talvez uma colmeia havia se desprendido da árvore e caiu bem em cima do cadáver do leão. E quando Sansão viu aqueles favos de mel em cima daquele cadáver, já em decomposição do leão, Sansão pegou aqueles favos e os comeu. Preste atenção, o que Deus havia dito para ele não tocar, ele não somente tocou, mas ele estava comendo daquilo. E ofereceu para os seus pais, sem contar para os seus pais que ele tinha pego de um leão morto, porque os seus pais sabiam da aliança. Então Sansão sabia que estava fazendo algo errado. Agora ouça, meus irmãos, precisamos disso. Precisamos disso. Eu já ouvi pessoas dizer assim: ah, pastor, quando oferecem alguma coisa de Cosme e Damião, eu dou para o meu filho. Eu oro antes, eu repreendo e eu dou, porque senão ele fica com vontade. Aquela é a única bala do mundo. Aquele é o único chiclete do mundo, é o único doce do mundo. Diga para o teu filho: filho, nós não vamos comer isso porque isso é consagrado a demônios. Mas o papai e a mamãe têm dinheiro para comprar uma coisa muito melhor e eu vou te dar. Eu conheci um casal que fez isso e se arrependeu, irmãos. Seu filhinho de 3 anos. Pai, mas eu quero esse. Não, filho, esse não pode. Ele sabia da procedência. Estavam distribuindo, Cosme e Damião. Não, filho, esse não pode, pai, mas eu quero esse. Ele falou: meu Deus, ele vai ficar com vontade, vai ser pior. Ele pegou e falou: Senhor, me perdoa. Deu para o menino. Quando foi de madrugada, ele disse que escutou um barulho no quarto do menino. Ele falou: acho que ele está acordado. Quando ele foi lá, irmãos, o menino rastejava que nem serpente no berço. Virava, plantava a bananeira assim, dormindo. Plantava a bananeira, caía, se arrastejava igual serpente. Ele falou: meu Deus. Tentou acordar o menino, quem acordava? Ninguém acordava. Ele estava possesso. Ele e a esposa deram as mãos do lado do berço, disseram: Senhor, nos perdoe. Nos perdoe porque nós sabíamos que era consagrado e comemos. Nos perdoe, Senhor. Mas agora nós oraremos pelo nosso filho. Quando ele orou, colocou a mão na cabeça do filho e repreendeu, expulsou. Diz que o filho desmontou e voltou a dormir como se nada tivesse acontecendo. Não é para você, meu irmão. Não é para você, minha irmã. Não é para nós. Mas Sansão pagou para ver. E cada vez que você dá um passo em direção ao proibido, mais perto você está da destruição. Pode ser que você não seja destruído no momento, mas você está a caminho. Até que Sansão, eu estou resumindo bem a história, conheceu a mulher chamada Dalila. Ela dizia: Sansão, se você me ama, me fala o segredo da tua força. E ele dizia: eu não posso, se eu falar, eu não posso. E ele começou a brincar, dizer: é isso, é aquilo, é isso, é aquilo, mas aquela mulher... A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que numa casa com a mulher rixosa. Quando ela fala, tem que trocar o sofá, vai
ser 6 meses falando, tem que trocar o sofá. Agora veja, aquela mulher era maligna. E ela disse: Sansão, se você me ama, me conte o segredo da tua força. Ele disse: nunca passou navalha pela minha cabeça. Se rapassem a minha cabeça, o Espírito do Senhor se retiraria de mim e eu seria como qualquer outro homem. Entendeu? Se o Espírito do Senhor se retirar de nós, seremos como qualquer outro homem. Se eu sou diferente, se você é diferente, se a igreja é um povo diferente, é por conta da presença do Espírito Santo. E contra nós não vale encantamento. Alguns dias atrás, alguém fez uma obra de macumbaria bem aí na calçada da igreja. Alguém foi lá com a vassoura, varreu, jogou no lixo, porque é assim. Tanto faz como tanto fez, não faz efeito contra nós. Sobre as tuas tendas, ó Israel, não vale encantamento. Mas se o Espírito do Senhor se retirar de nós, se o Espírito do Senhor se retirar do crente, se retirar do povo de Deus, se retirar da igreja, então nós seremos como qualquer outro homem. Ficaremos à mercê do diabo, ficaremos à mercê do inferno, ficaremos à mercê dos nossos adversários. Mas nesta noite, a palavra de Deus nos diz, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu acho que como as pessoas perdem tempo quando entram no seu carro, acaba de sair do culto, entra no carro e já liga logo uma música do mundo, um forró, um sertanejo. Para que esse lixo? Sai de um culto abençoado, chega em casa, liga a televisão num programa humorístico que fala um monte de besteira. Para que esse lixo? Eu quero é Deus. Eu quero o que vem do alto, eu quero o que vem do céu. Salmo 46 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu quero este rio na minha vida. Mas Sansão desprezou tudo isso e passou por um processo de humilhação. Sabe o que humilha o crente? A desobediência a Deus. Se nós somos fiéis a Deus, a humilhação é passageira. Porque a Bíblia diz que ao seu tempo Deus nos exaltará. Mas se estamos em desobediência, a humilhação vai ficando cada vez maior, não tem fim. Os inimigos de Sansão capturaram Sansão, porque agora o seu poder havia saído. E a primeira coisa que os inimigos de Sansão fizeram, sabe foi o quê? Arrancaram os seus olhos. Você imaginou alguém arrancar os seus olhos sem anestesia, sem nada, sangue frio? Fiquei sabendo de uma irmã, alguns dias atrás, ela era daqui da nossa igreja, ela está congregando numa outra igreja agora. Ela tem um tumor dentro do ouvido, há muito tempo já. E ela teve que fazer uma cirurgia e fazer uma raspagem nesse tumor. Só que a cirurgia tinha que ser pelo globo ocular. Então os médicos tiraram o olho dela para fora, alcançaram o tumor aqui, e depois colocaram o olho dela de volta no lugar. Que coisa horrível. Mas ainda eram médicos e sabiam o que estavam fazendo. Mas aqui não. Com anestesia, mas Sansão teve os seus olhos arrancados sem misericórdia. O que isso significa para nós? Que
quando viramos as costas para Deus, a primeira coisa que nos sobrevém é a cegueira espiritual. Aquilo que você temia tanto a Deus, agora você não vê mais problema. Nós conhecemos um irmão, ele era uma bênção na igreja. Aquele irmão, ele era uma bênção tão grande, que quando eu me converti, ele me influenciou, ele me ajudou, ele me incentivou. E um dia esse irmão abandonou a fé. Depois de muitos anos servindo a Deus com fidelidade, ele abandonou a fé. E alguém da nossa igreja encontrou com ele e viu que o seu semblante estava completamente diferente. Agora ele bebia. Agora ele se prostituía, mesmo sendo casado. E esse irmão falou para ele: irmão, que situação que você está? Que situação que você chegou? E ele falou assim: olha, já fiz de tudo, só está faltando fumar maconha agora. É assim, gente. É assim. Quando o diabo entra, ele cega. Ele arranca os teus olhos espirituais. Você não vê mais a Deus. Você não enxerga mais a palavra. Você não enxerga mais o temor. Você perde a esperança do céu. E você fica disposto a fazer qualquer coisa que o diabo te submeter. E foi o que fizeram com Sansão. Amarraram ele com correntes. E colocaram ele num porão. Para girar o moinho. O que era o moinho? Eles espalhavam ali os grãos de trigo no chão, e uma roda de pedra gigante presa por um eixo ia sendo empurrada para triturar aqueles grãos. Só que esse serviço era o serviço ou de um boi ou de um jumento. E colocaram Sansão. É assim. Abandonar a Deus, as coisas vão indo de mal a pior. Porque, irmãos, pode até ser que estando fiel a Deus, as coisas estejam indo de mal a pior, mas eu sei que o fim vai ser melhor. Eu estou com Deus, eu estou na presença de Deus, eu estou servindo a Deus, isso aqui não vai acabar desse jeito. No final, Deus vai fazer alguma coisa. Como diz Jó capítulo 14, há esperança para o ferido. Mas e para quem está longe de Deus? Vai fazer serviço de jumento. Vai viver vida de escravo. Para saber a diferença entre servir ao Senhor e servir o mundo. Está pensando que as coisas aí fora estão fácil? Está pensando que as coisas aí fora estão fácil? Está cheio de gente perturbada, oprimida, tirando a própria vida, se jogando da ponte. O mundo está feio, gente. Às vezes, por estarmos aqui na igreja, congregando, servindo, a gente acha que está tudo bem, porque está tudo bem com a gente. Não, irmãos. O mundo está em colapso. E Sansão estava lá, girando o moinho, fazendo serviço de um jumento. Porque desobedeceu, abandonou, desprezou ao Senhor. Ninguém vira as costas para Deus. A tradição conta que quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor diante da Arca da Aliança, quando ele terminava de falar, ele saía de costas. Ele não virava as costas para Deus e saía de frente. Ele saía de costas para não virar as costas para Deus. Como que nós, meros pecadores, depois de tudo que Jesus faz por nós, ainda podemos virar as costas para Deus? Isso não pode, irmãos. E o estágio mais humilhante que Sansão chegou é que ele serviu de gracejo. Se você olhar comigo aí, no versículo 25 diz assim: alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. Assim trouxeram a Sansão do cárcere, e ele brincava diante deles. Levaram Sansão para o templo de Dagon. Levaram Sansão para aquele templo idólatra. E ele sem olhos. Vinha um, dava uma bofetada na cara dele. Vinha um, dava um chute no traseiro dele. E ele não sabia de onde vinham as pancadas. Disseram: traga-o para que faça graça diante de nós.
aquele que era o guerreiro, aquele que era o valente de Deus, a varoa de Deus, vamos humilhá-lo. Você não sabe o quanto o diabo quer fazer de nós capachos. Ele sonha com isso. E finalmente, neste momento de extrema humilhação, Sansão desperta. E havia um menino conduzindo Sansão por aquele salão. E Sansão falou assim: ei menino, me mostra onde são as colunas principais desta casa para eu descansar um pouquinho encostado nelas. E o menino falou assim: ó, as duas colunas principais que sustentam toda essa laje aí, com 3.000 pessoas em cima, são essas duas aqui, ó. Sansão falou: ai, obrigado, deixa eu descansar aqui um pouquinho, deixa eu encostar aqui um pouquinho no meio delas. Mas ali, na verdade, Sansão humilhou-se. E ele elevou seu coração a Deus. E talvez fez a oração que ele nunca tinha feito na sua vida antes. Irmãos, são nos momentos de angústia que nós produzimos as melhores orações. São nos momentos de lágrimas, são nos momentos de privação, que tudo está dando errado, que você cai de joelho, e aí você não vai ensaiar palavras, você não vai falar palavras bonitas, você vai falar em lágrimas, mas você vai falar a verdade que está no teu interior. E Sansão disse assim, no versículo 28, Senhor Deus, peço-te, que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Quando Sansão clama, irmãos, ele sente o poder de Deus voltar. Oh! Muitas vezes, aleluia! Muitas vezes tudo que Deus está esperando de você é uma oração sincera. Muitas vezes tudo que Deus está esperando de você é um clamor sincero, irmãos. Nós temos feito esta campanha terça-feira após terça-feira. Mas se você vem aqui com frieza, se você vem aqui com indiferença, se você vem aqui mastigando chiclete, se você vem aqui de qualquer jeito, nada vai mudar, nada vai acontecer, porque Deus não vai nos transformar só porque estamos fazendo a campanha. Quando você estiver aqui, saiba que Ele está sondando o teu interior, Ele está esquadrinhando o teu coração, e se Ele encontrar sinceridade, Ele te responderá. Sansão sentiu a força voltar. Como é bom ser renovado. Como é bom ser renovado. Como é bom sentir o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Como é bom sentir o céu se abrir. Como é bom sentir o fogo descer, a presença descer. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome. Saia desta frieza, saia dessa distração, saia dessa indiferença, saia deste marasmo, saia desta nhaca espiritual. Desperte. Esta noite é noite de você despertar, é noite de você sacudir a poeira, é noite de você erguer a tua voz, abrir a tua boca, levantar a tua mão, levantar um clamor. É noite de você orar com vontade para Deus te abençoar. Quando Sansão sentiu a força voltar, ele se apoiou nas 2 colunas e disse: morra eu com os filisteus. E colocou toda a sua força ali. A laje desabou com 3.000 pessoas. Todos morreram, inclusive Sansão. Aí você diz: ó Deus, que tragédia. Mas aqui também tem uma lição. Por que Sansão precisou morrer para destruir os seus inimigos? Porque nós precisamos matar nossa carne.
nós precisamos reconhecer. Deus, irmãos, Ele se afasta de nós quando nós estamos completamente inflamados pela nossa humanidade, pela nossa natureza terrena, pela nossa carnalidade. Ele se afasta. Mas o que diz a Bíblia em Colossenses capítulo 3? Fazei morrer a vossa natureza terrena. É tempo de matar a carne e se voltar para Deus. Quando nós matamos nossa carne, e quer matar a carne gostoso, além da renúncia, apregoe um jejum. Faça um jejum pela tua vida. Jejum mesmo. Eu vou fazer um jejum de chocolate. Eu vou ficar uma semana sem... cria vergonha na cara. Eu vou ficar uma semana sem tomar... Não, Deus, olha, eu vou fazer um sacrifício maior, hein? É 15 dias sem Coca-Cola. Pelo amor de Deus. Sabe o que é jejum? É o teu organismo clamar por comida. É o teu organismo clamar por água. E você responder para a tua carne aí, fica quietinha aí. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. Para despertarmos espiritualmente, irmãos, precisamos de duas coisas básicas. Primeiro eu já falei, fazer morrer nossa natureza carnal. Segunda dela, uma oração sincera. Um coração quebrantado e uma oração sincera, Deus rejeita sim ou não? Salmo 51, verso 17. Há um coração contrito e há um espírito quebrantado, não desprezarás. Oh, aleluia. Não importa se os vossos pecados são vermelhos como a escarlate, se tornarão mais brancos do que a neve. Não importa se eles são como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Ó Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus nós pregamos a Tua palavra, Senhor. Te agradeço, Deus querido, pela oportunidade de entregar esta mensagem nesta noite. Sabemos que a Tua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor, porque ela ensina tanto quem fala quanto quem ouve. E por isso, Deus querido, nós nos alegramos, porque se o Senhor continua falando, é porque o Senhor não desistiu deste povo, o Senhor não desistiu desta igreja, o Senhor não desistiu de nós, Senhor. Ó Pai querido, obrigado pelas portas da graça que se abriram nesta noite. Obrigado, Deus querido, por esta oportunidade que se coloca diante de nós. E agora, Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo comece a operar em nós um despertamento, que o Teu Espírito Santo comece a operar em nós um avivamento, que o Teu Espírito Santo comece a operar em nós, Senhor, uma mudança, uma transformação, um empenho, Senhor, sobrenatural na Tua presença. Deus, não queremos mais viver para nós mesmos, não queremos viver mais para os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, nós queremos viver para Ti, Senhor. Queremos andar na Tua presença, queremos fazer a Tua vontade, queremos cumprir os Teus propósitos para nós, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, nos impila a isso, que a Tua palavra nos dirija a isto, Senhor, e traga, Senhor, um despertamento espiritual necessário para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.